Olá, prateados e prateadas. Hoje, aqui no canal, a gente vai bater um papo com o João Serozinski e nós vamos falar sobre a importância de se buscar caminhos para se envelhecer bem. Nós vamos falar sobre o exemplo de superação, no sentido de João vai explicar para a gente como foi o processo dele, como foi a história dele em relação à ressignificação no momento que ele se viu dentro dessa etapa aí que é a missão aqui da gente, conversar sobre o processo de envelhecimento. E mais importante do que isso, só para a gente contextualizar, essa ideia de universidades, de escolas abertas na época, né, da terceira idade, isso começou na década de 1960, lá na França. E quando chegou aqui ao Brasil, o SESC de São Paulo foi o pioneiro de colocar em prática, né? Ele fundou a primeira universidade, a primeira escola, EAT, que era a Escola Aberta da Terceira Idade. E a partir de então, de 1977 para cá, o Brasil inteiro, todas as universidades copiaram o modelo no sentido de abrir as portas das universidades para que as pessoas da população com mais de 60 anos tivessem um ambiente de ensino, de educação, mas não no sentido de formação acadêmica, né? Mas em busca de novos conhecimentos, de interação social, enfim. E hoje a gente está aqui com o João. Obrigada, João, por participar desse nosso movimento, né, de estímulo, de motivação para que outras pessoas também busquem, ou pelo menos assim, encontrem, né, um novo propósito, um novo objetivo de vida, depois de uma vida inteira de família, de profissões que a gente teve até a gente se aposentar e logo depois a gente dá uma reviravolta na nossa vida no sentido de ressignificar a velhice. Então o João vai falar um pouquinho da história dele, tá? E a gente vai bater um papo em relação a isso. Então, ó, no final não esquece, se gostar, curte, se inscreve no canal que a gente vai ter várias pessoas aqui conversando sobre essa temática. Olá, João, tudo bem? Oi, menina, tudo prazer bem? Receber você aqui, tá bom, João? Sim, o prazer Fica à também vontade é e meu. a gente quer saber dessa tua história fantástica, de ressignificação desse momento aí da tua vida. O prazer também é meu estar aqui, eu agradeço a atenção de vocês, o convite, tá? Conhecê-las, né? E participar, iniciar a participação aí nesse projeto de vocês, né? Eu acho muito importante, porque a maioria das pessoas, elas chegam numa certa etapa, principalmente no sentido de aposentadoria, se aposentam, agora não vou fazer mais nada. E acaba se colocando numa posição, numa condição de esperar a morte chegar, né? Então, eu acredito que não é por aí. A vida deve ser vivida, deve ter toda a gratidão por a gente ter condições de ser ativo, de servir. Porque, no meu entendimento, aqueles que não servem para servir, não servem para viver. Então tem que justamente a gente se colocar para sempre ser útil, poder servir. Maravilha, maravilha. Agora, João, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua vida antes de você ir buscar essa nova formação. Há 20 anos eu casei, minha ex, digo isso porque hoje a gente é divorciado. A amizade é a coisa mais importante para o ser humano. Tá? Nós tivemos, na época tinha 3 empresas, uma imobiliária, fui corretor de imóveis também, né? Finalização com o divórcio,
há 7 anos atrás. Foi para a faculdade para fazer biomedicina. Perfeito. Eu sempre estava fazendo outros cursos livres, né? Sempre outros cursos assim, tanto na parte, digamos, de intermediação, corretagem de imóveis, né? Então, essas áreas eu sempre estava atuando. Só que quando ocorreu assim essa separação, né? Eu notei que foi um baque, porque depois de 43 anos de um relacionamento, você gera um hábito, gera um costume, gera uma necessidade de presença. Então, eu tive que buscar assim, para não me enclausurar, né? Eu tive que buscar soluções. E aí uma das soluções que apareceu foi essa. Eu falei, hoje eu vou pensar em mim, daqui para frente, tenho condições disso, não totalmente, mas o que faltar eu vou gerar condições, possibilidade, e foi o que eu fiz. Aí fui em busca, passei no vestibular, e consegui iniciar tendo várias dificuldades, né? Tá, isso é importante. Qual foi o grande desafio que você pode sinalizar assim para gente? O grande desafio quando isso se tornou uma realidade, quando você se viu sentado lá no banco da faculdade. O primeiro passo foi o vestibular. Porque, queira ou não, a gente não estava atualizado com o currículo, né? A matéria tal, tantas informações atualização tal, né? Bom, passamos, daí iniciamos. No primeiro ano de faculdade, foi assim uma certa retração da turma toda, né? Dos jovens, uma resistência. Porque eu era o vovô da sala, né? Tranquilo. Mas eu me sentia bem, eu sempre me senti bem no meio dos jovens. Tanto que eu dava treinamento, dava cursos, né? Para piazada, que a gente chama. Da mas meninada, você como professor, orientador, sim, não você como aluno, colega de banco. Exatamente. Então, no mesmo nível deles, né? Então, o primeiro ano foi um desafio maior, mas fomos nos adaptando. Chegava lá, tinha que fazer pesquisa, e no celular a gente estava né? Então, a dificuldade até para fazer pesquisa. Com a geração que nasceu usando a tecnologia. Exatamente. Legal. Então, eu acho que foi um dos grandes desafios. Foi, né? Exatamente. No curso, no início, foi. Depois, o próximo desafio foi justamente concluir o curso. Entrar é difícil, terminar isso aí com certeza é mais ainda, sabe? Bom, tanto que nós terminamos... Mas o que... Desculpa te cortar, mas assim, é porque eu estou muito curiosa. Como você conseguia superar esses obstáculos, essa resistência inicial, essa dificuldade de você utilizar a tecnologia, enfim, os obstáculos que a gente enfrenta em qualquer idade, estando numa faculdade, estando num processo de formação acadêmica, onde há, enfim, uma demanda muito grande. Então, assim, eu imagino que você deve ter tido que quebrar a pedreira, né? E como é que você conseguia superar esses obstáculos? Todas as dificuldades que surgiam, os obstáculos que surgiam, eu enfrentava. Nunca desisti. Eu nunca fui de desistir dos meus projetos. Poderia, lá na frente, abortar. Mas eu nunca, quando chegava os desafios, nunca desistia. Da faculdade, sempre buscava nos colegas ou nos professores mesmo apoio, né, de pesquisa. Muitas vezes dormia 2, 3 horas, o resto ficava pesquisando, e para poder superar e acompanhar, né, a turma toda, né. Tanto que do meio para o final do curso, nós tivemos a pandemia. O último desafio do meu curso, porque eu tinha que fazer um estágio de 1.000 horas, sem remuneração. Então, só que eu tinha
segundo o currículo da faculdade, o aluno tinha que encontrar local para fazer o curso. E como a idade minha é diferente dos demais, né, mais avançada, eu sempre era recusado onde eu chegava para me fornecerem uma vaga de estágio. Mas então, você acha que essa recusa, essa dificuldade era por conta, talvez por você fazer parte de um grupo de risco de contaminação do Covid, ou não era muito por aí, era pela questão de você ser o vovozinho mesmo? Não, era mais justamente a mentalidade que estava à baila, né, justamente nesse período da pandemia, era justamente contaminação, né? Era justamente menos mal, isso, né? Aí. Então, menos mal. A gente notava assim. O que não justifica era, a porta se fechar, mas sim, é compreensível. Sim. Digamos assim. Seria uma discriminação, né, pela faixa etária e tal, né? Uhum. Mas era mais justamente pelos riscos, né, que estava, né, no ar, assim, à baila, assim, de contaminação, de exposição, etc. Então, foi outro desafio que tivemos que persistir até encontrar local para poder desenvolver as 1000 e poucas horas de estágio, né? Foi um estágio, uma especialização em biomedicina estética, né? Clínica estética, que eu também atuo, e na parte de ozonoterapia mais especificamente. Então foi tranquilo. Maravilha. João, agora sim, uma pergunta bem específica. Nós acreditamos que esse exercício diário ele vai estimular a tua função cognitiva. Você sentia isso ou não? O que eu observo que é importante para o ser humano é a curiosidade de entender, de conhecer as coisas. Tá? Isso que eu acho importante. Eu sempre procurei passar para os meus filhos esse paradigma, né? Procure entender, procure conhecer as coisas, como é que é feito isso, como é que funciona aquilo, porque assim você vai justamente crescendo, você vai se engrandecendo o teu conhecer para se aproximar de um saber, porque saber é uma coisa, conhecer está a caminho. Então nós vamos conhecendo até um ponto de a gente ter um potencial a mais de entendimentos, né? Então, nesse sentido que eu procurei todas as etapas, todos os cursos, todas que eu fiz, tudo isso eu acredito que me ajudou a chegar nesse ponto que eu estou e com o entendimento de que o ser humano precisa ser ativo, no máximo de áreas possíveis. Tá? Na busca de informação, fisiologicamente falando, em termos assim de fazer uma academia, em termos de, né, se mexer, né? Isso é saúde, e a saúde faz com que você tenha condições de visualizar um mundo melhor, de você querer continuar vivo. Senão você senta e vai esperar a morte chegar, né? Então, nesse sentido, eu vejo que as pessoas precisam entender que várias áreas da vida você precisa fazer uma manutenção mais equilibrada. Então, seria fisiologicamente falando, aí entraria a parte, digamos, de relacionamento, o aspecto sexual é muito importante para as pessoas, porque as pessoas, muitas têm certos tabus que tiveram lá na infância, etc., na vida. É o estigma da velhice, né? É o estigma da velhice. Que não é porque avança na idade. Está diretamente ligado assim, à questão do conceito de incapacidade. Incapacidade física, mental, sexual, enfim. Exato. E isso é uma coisa que a gente está combatendo. É nesse aspecto que justamente eu estou citando, porque em nenhuma dessas áreas
a nível social, a nível fisiológico, a nível intelectual, sexual. Você não precisa ser deficitário, você pode se manter numa situação, logicamente, correlata à tua idade. Você não vai agora fazer um rejuvenescimento e querer competir com um jovem de 15 anos, 18 anos, 20 anos, numa disputa, digamos, esportiva, tal, né? Claro. Mas precisa você fazer. Tem faixas, né, adequadas para você atuar. O importante é fazer, você estar ativo, né, constantemente. Ô João, pegando fazendo um link aí com uma coisa que você falou, quando você fala dessa coisa de você estar interagindo, né, com as pessoas predominantemente mais jovens do que você durante esse período, eu imagino também, pegando o que você falou, né, a importância dessa interação social, eu imagino que você também foi um sujeito de transformação da cabeça de muita gente que estava ali e que jamais imaginaria que teria um vovozinho como colega de turma, né? Você percebeu que ao longo do tempo, além de você ser aceito, que foi uma conquista pessoal sua através de você estar ali, né? Se dispor a estar ali, mas na cabeça do outro, você acha que você contribuiu de alguma forma para desmistificar essa coisa de que a velhice está diretamente relacionada à incapacidade de aprender, de renovação? Você acha que você plantou alguma sementinha na cabeça da garotada que estava lá? Eu acredito que sim, só que eu não ouso me colocar assim como digamos, um elemento que veio alterar as cabeças, né? Revolucionário. Não. Sim, uma andorinha só não faz verão, mas mais de uma. Mas tem condições de a gente, sim, plantar algumas sementinhas. Foi o que eu notei que aconteceu com vários colegas e só foi, digamos assim, interrompido de eu ser o orador da turma, na nossa colação de grau, porque eu tive que ficar para trás devido à pandemia, como eu já citei. Sim, né? Então sim. Eu saí da turma na conclusão dela, né, justamente da nossa colação, da festa, né, eu não participei devido justamente a uma situação adversa, né? Mas isso até então, antes de terminar, chegar nessa etapa da colação, a gente tinha assim várias demonstrações assim de colegas, até de professores. Olha, João, conversa com a turma sobre isso. Olha, entende? Então eu me colocava assim como, vai lá, faz a mediação. Tá? João, o seu João, o João Ozônio, a turma me chamava de João Ozônio. A gente sempre foi buscado assim pela turma, até pelos professores, nessas situações de auxiliar no curso, nessas matérias. Então isso motivou mais ainda e a gente vê que estava no caminho certo, né? Que maravilha, que maravilha. Então a gente pode dizer que foi uma experiência de sucesso. De sucesso. Para você, em termos pessoais, e para as pessoas com quem você conviveu durante esse tempo, mesmo com todas as adequações e adaptações, você percebeu que a semente foi lançada, que a gente pode dizer que é uma contribuição para se combater o etarismo, né, no sentido daquelas pessoas que acham que uma pessoa com 60 anos não tem o direito, não tem a capacidade de ocupar este ou aquele lugar, seja um lugar de lazer, seja um lugar de formação acadêmica, seja o lugar que for. Né? Então, eu vejo isso como mais do que uma satisfação pessoal, mas uma contribuição para essa sociedade que está aí, né? Que a gente está tentando combater essa coisa de que passou de 60 anos,
não tem mais capacidade, ou todo o aprendizado de uma vida inteira não vale nada. Perfeito. Né? Você vê, Maravilha. Eu tive assim, um incentivo muito grande de uma filha. Ela já há uns 20 anos que trabalha com ozonioterapia, já é biomédica há mais de 10 anos, então ela me incentivou muito a participar. Também foi uma outra sobrinha que também ela estava iniciando o curso de biomedicina e desistiu. Iniciou o curso e desistiu. Eu falei para ela, por que você desistiu? Daí ela falou, mas então o senhor vai fazer para o senhor ver como é que é. Eu falei, então eu vou. Olha, então aceitei o desafio. Maravilha. Hoje ela fala, tio, conseguiu, né? Olha, então maravilha, foi justamente, né, isso. Maravilha. Então é só questão de encarar, né? Fazer e ter confiança em si mesmo, né? Olha que fala legal, hein? Pode repetir? É só ter confiança em si mesmo e agir, né? E agir, não adianta só você ficar esperando, pensando, tenho fé. Fé sem ação é morta. Exatamente. Então você vai ter que agir. Um sonho não te leva a lugar nenhum. Não, agir... só sonhar não, vai ter que ter ação, né? E se desenvolver em todas as áreas, intelectual, social, né, sexual, que é uma parte importante. Fisiologicamente, é um dos pontos importantes do equilíbrio orgânico da pessoa. Então é um conjunto todo que precisa ser desenvolvido de forma mais equilibrada possível. Né? Isso que a gente observa assim, para você poder ter uma vida não sedentária, uma velhice mais equilibrada, poder justamente vivenciar assim de maneira equilibrada com a família, ter uma família, né? Manter essa família. Então, João, e aí depois disso tudo que você contou pra gente, que ainda tem muito mais coisa para você trazer aqui pra gente, eu imagino que você parar nem pensar, né? Você ainda deve ter projetos, propósitos, enfim, ainda para colocar em prática. Eu imagino que sim. Perfeito, menina. Seguinte, a gente não tem como parar mesmo, né? Depois que se embala, vai embora, né? Um trem bala. Mas nós estamos aí com outros projetos muito bons aí e tal, e vai vir surpresas, assim, coisas novas. Maravilha. Aí e tal, coisas muito boas. Então tá, João. Sim. Muitíssimo obrigada, foi ótimo. Eu tenho certeza que vocês estão tão encantadas quanto a gente está aqui. O João é uma figura inspiradora, um exemplo de um bom envelhecer. Então, se você tem uma história assim de sucesso, de novo propósito, de recomeço, e quiser vir compartilhar com a gente, é só entrar em contato. E para entrar em contato com o Dr. João, a gente fala com a gente no direct, que aí a gente passa o contato dele, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, que a gente vai estar recheado aqui de histórias inspiradoras para você envelhecer bem. Eu agradeço a atenção de vocês, o convite, né? A possibilidade de vir aqui, poder transmitir alguma coisa a nível de ser útil, né? Tudo Com bem. certeza. Muito grato. Muito. Obrigada, João. Tranquilo.